Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Muito prazer, eu sou o professor John Teles, professor e gestor aqui do curso Canetadas, né? Esse preparatório que nós já estamos há alguns anos aí aprovando muitos alunos, muitos professores, né? Para os concursos públicos de magistério. O meu objetivo hoje é analisar um pouco do edital do IBAN, dentro da perspectiva aí da Prefeitura de Búzios, e também no finalzinho da aula resolver algumas questões para mostrar para vocês como que essa banca pensa, articula alguns conteúdos que são bem necessários. Bom, o primeiro ponto que eu preciso sempre trazer à tona para vocês é a prova de ensino superior e a prova de nível médio, especialmente para quem é professor que tem habilitação de nível médio, né? Quem tem formação de nível médio lá do curso normal, ou tem a própria pedagogia. Já aviso de antemão que geralmente no IBAN a prova de nível médio é mais difícil que a prova de nível superior. Já dei a primeira informação, tá? Eu já trabalho olhando essa prova há bastante tempo, né? Eu sempre faço os concursos do IBAN, então já fiz os concursos das últimas prefeituras, fiz os concursos de Arraial do Cabo, de Saquarema, né? De Rio das Ostras, enfim. Então, observando essa dinâmica, é importante que vocês entendam que as provas de nível superior são provas mais tranquilas do que as provas de nível médio, seja no campo da língua portuguesa, seja no campo do conhecimento específico, tá? Claro, eu sou professor de história, de geografia, de matemática. Isso eu não sei dizer porque não é a minha área. Eu consigo afirmar para vocês em língua portuguesa, que é a minha formação, e no campo dos conhecimentos pedagógicos ou de legislação, que também é de minha formação, tá? O que que eu preciso que vocês entendam, né? A língua portuguesa é o determinante na prova do IBAN, tá? A disciplina de língua portuguesa é determinante na prova do IBAN. A galera tem muita dificuldade e é importante que vocês acertem aí de 7 a 8 questões no mínimo para que consigam se destacar nesse tipo de prova. Então, português é o que pega geralmente a galera. Depois do português, saindo da prova objetiva, o caos instaurado é a redação, né? Mas eu vou comentar um pouquinho depois sobre isso, sobre esse ponto de redação com vocês. O título ajuda, Thiago. O título ajuda. Mas eu digo para você que a prova objetiva ela é bem, bem forte e a redação ela é mais ainda. A redação que ela é determinante mesmo. Aquilo ali determina a sua vida, se você entra ou se você sai. Só que para você ter a sua redação corrigida, precisa primeiro entrar na nota de corte da prova objetiva, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então vejam só, tanto o edital de ensino superior quanto o edital de ensino médio na área de língua portuguesa, de português, os conteúdos básicos são os mesmos. Só que vejam, o tamanho deste edital. E aí o que acontece? Você precisa ter um estudo mais direcionado. Você precisa olhar para esse edital e perceber o que que o IBAN tem exigido comumente, para que você consiga se debruçar e estudar a respeito disso. Então, eu vou marcar aqui com vocês alguns conteúdos que eu considero top 10, que eu sei que toda a prova do IBAN tem, e que se você tem pouco tempo para estudar até a prova de Búzios, são esses conhecimentos que você não pode deixar de revisar, tá? Então, vejam só. A gente tem leitura e compreensão de textos variados. 2. Modos de organização do discurso. Esse aqui, quase todas as provas do IBAN exigem um tipo de questão que envolve a tipologia de um texto. Se esse é um texto descritivo, narrativo, argumentativo, injuntivo, expositivo ou dissertativo, tá? Então, esse aqui, o tópico 2, é um tipo de conteúdo que vocês precisam estudar. Vem um texto e a banca pede para que você observe o que se predomina, o que se destaca quanto à organização do texto, quanto à tipologia. Nós temos os gêneros do discurso. Quando eu falo aqui de gêneros do discurso, precisam ter bastante atenção. Geralmente vocês vão encontrar um artigo de opinião, um editorial, uma crônica, uma notícia. Esses são os principais gêneros textuais que o IBAN exigiu nas últimas provas.
Tá? Então, nós tivemos aí, no ano passado, bem no finalzinho, a prova de Arraial do Cabo, de Cachoeiras de Macacu e de Arapiraca, né, que é um município lá do Nordeste. O que que acontece? Essas provas conversam, dialogam quanto ao tipo de estrutura e aos conteúdos estabelecidos. Então, de gênero textual, você tem de saber diferenciar o que que é um artigo de opinião e um editorial, o que que há de distinção entre esses dois elementos. Observar uma crônica, observar uma notícia, saber os elementos que compõem esses gêneros textuais, tá? Então é um tópico que vocês também precisam ter bastante atenção. É, aqui, nesse caso de relação entre as partes do texto, também é bem relevante. Causa, consequência, comparação, conclusão, exemplificação, generalização e particularização. Esse tópico 5 geralmente, ele vem no campo da interpretação de texto. A banca pega um texto, traz um fragmento, pede para você analisar um parágrafo com o outro e pergunta qual o sentido que predomina entre aqueles parágrafos ou no mesmo parágrafo. O autor se propõe a realizar uma causa, a trazer uma consequência, a fazer uma comparação, traz uma conclusão, uma exemplificação. Esse é um tipo de questão chave. Questão de interpretação do IBAN sempre vem nessa pegada. Destaca os parágrafos e pede para você identificar a intencionalidade discursiva dele. Este aqui, para mim, é o principal no campo da gramática. São as nossas conjunções. Sempre cai conjunção no IBAN. Possivelmente você não vai achar, ou vai achar muito pouco, né? Eu já vi uma ou outra ali, sem uma prova de português sem conjunção. Conjunção é um assunto que você precisa saber. E especialmente as conjunções subordinativas. Então, as conjunções subordinativas. Nativas. Aquelas que são causais, proporcionais, consecutivas, especialmente as concessivas, temporais, que é o que a gente vai comentar já já numa prova que eu trouxe para analisarmos. Outro assunto também bem recorrente tem a parte de verbos pós-verbais, transitividade verbal. Estrutura, classificação e formação de palavras até tem, mas é bem menos assim. Se eu tiver que dar prioridade para estudar, eu vou dar prioridade para estudar verbos e vou dar prioridade para estudar conectivos, por exemplo. No campo aqui dos verbos, vocês precisam focar nessas quatro construções aqui: pessoa, número, tempo, modo. Especialmente tempo e modo. Se está no pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente, nesse tipo de construção, tá? São as melhores abordagens que o IBAN sempre exige no tipo de prova deles. Outro ponto que a gente vai encontrar bastante são os pronomes. E é que quando eu falo, quando eu me refiro ao pronome, eu estou falando especialmente do pronome relativo. Esse aqui cai muito. Precisa também compreender a noção do pronome relativo. Recentemente, tem existido muito as funções da linguagem e também as figuras de linguagem. O 9 e o 10, para mim, são os conteúdos mais tranquilos de língua portuguesa que a gente consegue pegar muito rápido assim para identificar. Funções da linguagem, em 2025, nas três últimas provas que o IBAN fez de português, ele exigiu esse assunto em todas as provas. Ele exigiu este assunto em Arraial do Cabo, Cachoeiras de Macacu e Arapiraca. Exigiu a relação de verbos também em Arapiraca, em Cachoeiras de Macacu e em Arraial do Cabo. Então, eu estou marcando para vocês os assuntos mais recorrentes nessa banca, tá? Nós temos aqui também que precisa estudar acentuação gráfica, relação de coordenação e subordinação. Ela gosta muito de uma questão para você identificar o tipo de oração. Se é uma oração subordinada, coordenada, se é principal, se é coordenada substantiva, subjetiva, enfim, ela vai pedir alguma classificação desse tipo de oração. E para fechar, frase. Então, esses assuntos aí são os assuntos que eu considero mais relevantes, principais que devem ser estudados aí para a prova de vocês.
Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Falem comigo, por favor, por gentileza. Dê um retorno. Tudo certinho por aí? Sim, o silêncio danado, né? Tudo certo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Tranquilo, beleza? Ok. Tá sumido, hein, Thiago? Um abraço, meu querido. Beleza, gente. Então, mapeei aqui para vocês a parte de língua portuguesa. Esse aqui serve tanto para quem está no ensino médio, quanto para quem vai fazer a prova de nível superior. No campo da legislação educacional, eu preciso que vocês tenham muita atenção aqui. Eu ainda acho, possa ser, tá? Possa ser que isso realmente não aconteça. Hum, Possa ser que ainda venha uma retificação, uma correção. Por quê? Para a prova de nível superior, a galera que vai fazer prova de nível superior, no edital não está trazendo estatuto e lei orgânica. Não, não tem estatuto e não tem lei orgânica em legislação educacional para a prova de nível superior. Então vocês estão vendo aqui, ó, que a gente já começa com ECA, depois começa com LDB, depois começa com LBI, depois já vai para o PNE, vai para o BNCC. Não tem estatuto e lei orgânica para ensino superior. Quando eu vou lá para o nível médio, vocês vão encontrar já de cara aqui, ó, no primeiro, lei orgânica e estatuto dos servidores. Então, eu ainda acho que possa ser que venha uma retificação, tá? Como o edital foi publicado ontem, vocês podem encontrar aí algumas questões bem particulares, mas a princípio não tem isso para quem é de nível superior. Então, se você vai fazer para OP, eu falo OP, tá, pessoal, porque eu estou muito acostumado com Maricá, né? Eu percebi que região dos lagos eles chamam muito de supervisor, né? Maricá não faz parte da região dos lagos, ainda é região metropolitana. Então aqui a gente chama de orientador pedagógico e orientador educacional. Então, você, para quem vai fazer cargo, né, para área específica, português, matemática, história, enfim, ou para supervisor escolar, inspetor de ensino, orientador, precisa ter atenção. A princípio, pelo edital, não se deve estudar o estatuto nem a lei orgânica. Só para quem vai fazer para professores da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Então essa era a primeira observação. O que eu preciso destacar para vocês? A mesma legislação. A única coisa que vai distinguir entre os dois é que no superior não tem estatuto e lei orgânica e no médio tem. De resto é igual. Então vocês vão precisar realmente estudar o ECA, a LDB, a Lei Brasileira de Inclusão, o Plano Nacional de Educação e, pasmem, o Plano Nacional de Educação que consta no edital é o de 2014. Então, ele vai cobrar o plano anterior que acabou em 31 de dezembro de 2025. Então, aquele plano, ele ainda será cobrado no edital, porque ele consta aqui a Lei 13.005, tá? A gente vai precisar observar o Plano Nacional, o Plano Municipal de Educação. Eu destaco isso aqui para vocês, muito importante, marquem aí, por gentileza. O IBAN geralmente tem cobrado este tipo de assunto de 3 a 4 questões. Se você é de ensino médio, vem mais 3 questões. Se você, de 3 a 4, se você é de nível superior, vem mais ou menos umas 2 questões sobre o PNE, tá? Então, isso tem sido muito constante. E como que vem, professor, esse tipo de questão? É decoreba. Tipo assim, quantos por cento as escolas públicas devem ofertar de ensino integral? Quantos por cento de alunos devem ser atendidos com ensino integral? Quantos por cento eu preciso para ampliar a oferta da creche? Tem de saber toda aquela parte ali do percentual, das incumbências de cada um, né, o que cada um faz, enfim, é importante vocês dominarem essa proposta. PCCR aqui, ó. PCCR é curtinho, dá para a gente fazer uma leitura rápida. As diretrizes curriculares. É bacana, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre oriento os alunos. Quando vocês estudam a BNCC de uma forma bem assertiva,
já tem uma orientação muito clara quanto às diretrizes. Porque as diretrizes vão dizer como que funciona a educação infantil, como que funciona o ensino fundamental, como que funciona a EJA. Então, na BNCC, ela, na verdade, vai ampliar essa jornada. Então, se estudar a BNCC de uma forma assertiva, né, pouco você vai precisar dar uma olhada ali nas diretrizes curriculares. Eu estou falando isso, pessoal, porque já em abril tem a prova. Fevereiro é depois de amanhã. Então, a gente precisa otimizar o tempo. E vocês vão voltar a trabalhar, né? A maioria aqui também já é professor, seja concursado, contratado na escola particular, enfim. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo, tá? E pensar. Professor, no campo das diretrizes, qual que eu preciso dar bastante atenção? Ah, essa aqui, ó. As DCNEPs, Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. Porque as diretrizes curriculares da educação básica vão direcionar todas as diretrizes para as outras etapas e modalidades. Então, você compreendendo essa ideia, é como se você compreendesse o macro e depois fosse entender as particularidades, tá? Um ponto interessante que a gente precisa ressaltar é sobre o ensino, né, das relações étnico-raciais. Mas o que que o IBAN pede das relações étnico-raciais? Quando que eu tenho que trabalhar isso? Em quais áreas esse tipo de assunto precisa ser mais abordado. Então, essa vertente, geralmente você já consegue dar conta lá na LDB. E quando vem uma questão de diretrizes curriculares étnicos e raciais, é o que é o que é. Vem um trecho, um fragmento, e você precisa dizer aquilo que se refere. Um ponto que é importante, não sei se você já tem hábito de fazer prova, né, do IBAN, ela é muito conceitual. Não é um tipo de banca que exige compreensão. É um tipo de banca que exige memorização, especialmente no campo de legislação e conhecimentos pedagógicos. É uma banca que pede, traz um fragmento e pede para você dizer qual é o campo de experiência, pede para você dizer qual é a habilidade, pede para você dizer a quem compete aquela função. É decoreba. É um tipo de prova muito decoreba. Não é compreensiva, não vai trazer relações textuais, não vai citar muitos teóricos, não vai ter um apontamento crítico. Não é o perfil dessa banca. Tá? Então, no campo da legislação educacional, vocês vão encontrar essas vertentes aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Show? Falem comigo, por favor. Cadê o retorno? Ok, tudo certo. Beleza. Beleza. Olha, no curso, para quem está chegando agora, tem muita gente aí que já é meu aluno, né? Eu já trabalho com o IBAN há muitos anos. Então, no curso, eu tenho todo um direcionamento focado realmente para o IBAN, inclusive em português, inclusive em legislação. A gente faz simulado diariamente. Então, se você está um pouco indeciso, né, eu estou à disposição depois para vocês tirarem dúvida. Pode conversar com os próprios alunos também, que falam aí a respeito do curso, tá? Tá bem bacana para vocês participarem. Um ponto que eu quero trocar é lá na parte do ensino médio. Aqui eu já falei que é de português, aqui eu também já falei que é da parte da legislação. Vamos para os conhecimentos específicos, que eu sei que tem uma galera aqui que vai fazer prova da educação infantil até os anos finais. Até os anos iniciais, desculpa. IBAN gosta do que eu vou marcar e vocês precisam saber na ponta da língua. 1. Teoria de aprendizagem. 2. Desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e perceptivo. Teoria de aprendizagem, ela vai pedir principalmente de Piaget, Vygotsky e Vallon. Bom, mas você também vai precisar saber as bases psicológicas de aprendizagem. Inatismo, ambientalismo, sociointeracionismo, comportamentalismo. Precisa saber, porque essa banca exige muito esse tipo de conteúdo. Uma avaliação tranquila. Você precisa saber se é uma avaliação somativa, diagnóstica, se é uma avaliação formativa, ou quando pede um pouquinho de Jussara Hoffmann, que é uma avaliação mediadora. Esse tópico de avaliação, ó, tranquilo, fácil, fácil, doce que nem mel. E o negócio é o terror e muita gente vacila. Tendências e competências. Quando eu falo aqui de novas tendências, quando eu vou falar aqui da noção de currículo,
Prática pedagógica, isso tudo aqui, gente, é aquilo que vocês odeiam estudar e que vocês têm muita dificuldade. Tendências pedagógicas. Libertária, libertadora, crítica social dos conteúdos, renovada progressivista, não renovada, tradicional, tecnicista. Isso cai muito nesta banca. E agora, ela tá com um perfil bem diferente das últimas 3 provas em que ela aplicou, que traz uma situação e você precisa identificar. Então, quando eu falo de avaliação, ela diz assim, ó: "Ah, o professor André aplica provas regularmente com o objetivo de aferir a aprendizagem dos seus alunos", e começa a criar uma situação e pede para você dizer qual é a perspectiva de aprendizagem que esse professor tem. Tá? Então isso aqui é muito importante para vocês. Teorias de currículo, especialmente um conceito muito bacana, que é o currículo oculto, tá? Que também cai bastante. Relação de currículo na perspectiva da inclusão, atendimento educacional aos alunos com deficiência, cai também de bullying, aspectos filosóficos, psicológicos e sociológicos da educação, distúrbios de aprendizagem, muita coisa. Você precisa identificar se aquela criança tem TDAH, se tem TEA, se tem dislexia, disgrafia, descalculia. A banca pede esses distúrbios de aprendizagem também, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisinha aqui para dar uma olhada. Olha, ela pediu recentemente isso aqui, História da Educação. Uma questãozinha sobre. Mas eu preciso reforçar que é uma questão que vale 3 pontos. Saibam disso, os conhecimentos específicos valem 3 pontos. E geralmente, quando você erra 2 questões, você já perdeu 6 pontos. Cara, e perder 6 pontos, eu vou dizer uma coisa para vocês, é ponta beça. Então evitem isso, tá? Não vacile. E a parte de baixo é tudo aquilo que você já vai estudar lá em legislação. ECA, BNCC, LDB, o Plano Municipal de Educação, o Plano Nacional de Educação, isso tudo aqui já está em legislação. Então, otimiza o seu currículo, porque o que você já está estudando aqui, na verdade, você precisa dar atenção a outros conteúdos aqui da parte de conhecimentos específicos, tá? Então, é essa abordagem em geral que eu queria trazer para vocês a princípio. Até aqui, pessoal, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se eu puder seguir, coloque um ok na tela aí que a gente segue, tá? Está todo mundo tranquilo aí? Tô aguardando aí. Eu vou fazer aquela pergunta que vale meio milhão, né? Vocês fizeram o exercício que eu pedi para resolverem? Deram uma olhada nos exercícios ou não? Se não fez, pode falar, tá? Vou brigar com vocês, não. Ó, outro ponto, vamos lá. Vamos voltar para cá. Deixa eu pegar um. Achei. Ela trouxe uma coisa que não é tão comum. Talvez tenha sido algum tipo de exigência ou algo semelhante a isso. Antes, nós tínhamos como corte, né? Você é eliminado do concurso se não acertar 50% da prova. Em Búzios, você tem que acertar por área. Cuidado com isso, tá? Então, precisam ficar bem atentos a isso aqui. Arraial do Cabo, Cachoeira de Macacu, Arapiraca, por exemplo, foram concursos em que você tinha que acertar a metade. Acertou mais que a metade, você não era eliminado. Agora aqui, não adianta você gabaritar conhecimentos específicos português e chegar em legislação você acertar 3 questões. Está eliminado do concurso, tá? Então, cuidado com isso aqui. Tem corte nas próprias disciplinas. Conhecimentos específicos, são 20 questões. Cada questão vale 30. Você pode tirar até 60 pontos. Se você fizer menos do que 30, está eliminado do concurso. Ainda que tenha gabaritado todas as outras áreas. Português, 10 questões, cada vale 2, máximo 20, tem que tirar 10. Você tem que acertar a metade da prova. E por que eu estou falando que o diferencial vai ser aqui?
O português que vai determinar a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza disso aqui. Porque é onde muita gente fica. 4-5, 4-5, 4-5. Você tem que sair desse 4, você tem que sair desse 5. Embora com 5 você consiga, né? Mas é importante você tire 6, 7, 8, tá? Essa é a média aí, bacana. Prova dissertativa é o que a gente chama de redação. A redação só será corrigida se você, primeiro, for aprovado nessas áreas, segundo, entrar na nota de corte. Porque não basta só ser aprovado aqui, você precisa entrar na nota de corte, tá? Então, é importante vocês terem atenção a isso. Não serve tanto para essa explicação quanto para outra. Eu vou mostrar uma coisa que não é bacana, mas eu preciso falar, que é o corte de redação. Então, façam depois a leitura atenta disso aqui. Nós temos quantidade de vagas disponíveis e o corte que a banca fez, que a prefeitura possivelmente deve ter feito com a oferta de vagas que ela deu. Vão corrigir na dupla concorrência para esses cargos aqui 10 vezes o número de vagas. 10 vezes o número de vagas. E mais empatados, né? Quem ficou em último ali empatou, todo mundo, quem está empatado, terá a redação corrigida. Professor 1, que é da educação infantil até os anos iniciais, eles vão corrigir 5 vezes o número de vagas. Eu ouso até dizer que, geralmente, quando o concurso, quase todos os concursos, né, que eu trabalhei do IBAN com as prefeituras e tiveram redação e tiveram corte, eles praticamente chamaram todos. Então eles já limitam mesmo para ter aquela função de convocar a galera, tá? Praticamente chamaram todos aí que tiveram a redação corrigida e ficaram ali bem posicionados no cadastro de reserva. Pessoas com deficiência, para esses cargos aqui, é só até o terceiro colocado e o empatado com o terceiro. Professor Doc 2 é até o sexto colocado. A professor Doc 2, achei isso aqui muito importante, eu nunca tinha visto. Ainda é uma prefeitura com tantas vagas para arte, cultura e história. Então tem muitas vagas assim. Geralmente são as disciplinas com menor oferta de vagas e aqui teve uma oferta muito grande. Tá? Achei isso aqui, acho bacana. Então, para PCD, vão corrigir até o 11º. Para DOC, vão corrigir até o 16º. Quando nós pensamos aqui nas pessoas negras, quilombolas e indígenas, para esses cargos até o sexto, para outros até o 12º, para artes, cultura e história até o 22º colocado e para docente até o 31º, tá? Até o 31. E também os empatados. Então esse é o corte. Professor, são muitas vagas? Não, mas são vagas, tá? Então, se você quer porque você mora, você quer porque você precisa, você quer porque está próximo, você quer porque você quer mudar de vida, é isso. Você só quer uma vaga. Tem. Então, o que te interessa para você se preocupar agora é com a sua vaga e com o seu compromisso. Se tem 1.000, se tem 2.000, não interessa. Se tem 10 vagas e você passou em primeiro lugar, parabéns. Se você passou em 10º, parabéns também. Você vai ganhar igual quem passou no primeiro lugar. A ideia é passar. A ideia é entrar. A ideia é ser concursado e mudar essa perspectiva de vida. É pouco, mas é seu e vai ter aí sempre. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante para mostrar para vocês o sentido dele. Cara, eu preciso estudar, eu preciso focar no meu desempenho, porque eu quero que a minha redação seja corrigida. E o diálogo que precisa ser feito é comigo. Não é com o outro, não é com a quantidade de vagas, não. Se tem uma vaga, tem esperança, depende simplesmente do seu esforço. Isso não acontecer agora para Búzios, acontece para Saquarema, acontece para qualquer outro lugar, tá? Então, ponto final. Não tem muito para onde correr mesmo. A única coisa que você não pode deixar de fazer é deixar de estudar. Beleza, então, gente. Eu acho que eu consegui separar. Acho que eu pensei em tudo que eu queria realmente falar com vocês. Deixa eu só mostrar, antes de começar a aula, vou mostrar para vocês o cronograma da turma, tá? Eu finalizei o cronograma hoje. Esta semana eu iria, segunda-feira, já estaria iniciando uma nova turma para o preparatório de Saquarema, que vai ser a Banco IBAN. E eu já estou trabalhando com essa turma
Essa é a sétima turma preparatória que eu abro para Saquarema, né? Então, a vinda do edital de Búzios foi uma surpresa, embora já estávamos esperando, né? Sempre quando sai é uma movimentação ali, uma adrenalina constante. Então, muitos alunos pediram para que eu pudesse abrir turma, né? E com um horário um pouco reduzido que eu tenho, e sabendo que iria iniciar uma turma de Saquarema, pensando na banca IBAN, eu ajustei no sentido de, cara, eu preciso então juntar Saquarema e Búzios. Eu vou reorganizar meu cronograma seguindo o edital de Búzios, que com certeza vai ser o mesmo edital para Saquarema, da mesma forma que foi o mesmo para Cachoeiras de Macacu, para Arraial do Cabo e para Arapiraca. O que deve mudar é se Saquarema exigir conhecimentos do município, estatuto e lei orgânica, né? Porque isso aí é municipal. Então, o que que eu pensei? Essa é uma turma nova de preparação, especialmente por simulados. Eu sou um tipo de professor que acredito que as pessoas aprendem por meio de exercícios. Então, quem é meu aluno aqui há bastante tempo sabe que eu faço muitas questões, eu faço muitos exercícios. Dificilmente ou poucas vezes eu dou aula muito teórica, né? Eu pego a questão e da questão eu retomo a teoria, porque eu acho que é por meio do exercício que a gente aprende. E por isso, a novidade para essa turma é que ela vai ser feita por 8 simulados completos. Então, vocês terão simulados. Os simulados são digitais porque nós temos uma plataforma do curso. Depois que vocês se matriculam, eu coloco vocês na plataforma, vocês entram lá no horário específico, fazem as questões, recebem o resultado imediatamente. Pode baixar o simulado com as questões que vocês fizeram, com aquilo que vocês acertaram, com o que vocês erraram. É uma proposta bem bacana. Então, essa turma ela vem com 8 simulados completos. Eu vou dar também 4 correções de redação. Também tem uma plataforma de correção de redação que a gente segue os critérios específicos da banca, né? Eu trabalho diretamente com a banca do IBAN. E de prêmio, de bônus, vocês já vão entrar na plataforma e vão encontrar 10 provas resolvidas do IBAN que eu resolvi, tanto na parte de língua portuguesa, quanto de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional. Então, entrando na turma, você já vai encontrar essas provas todas resolvidas. Qual é o bizu que eu sempre passo para os alunos? Antes de assistir qualquer aula minha, baixe o material, faça as questões e depois assiste, porque aí você vai pegando toda a observação e as anotações que eu julgar necessário. Na plataforma que vocês vão entrar, nós vamos ter esses encontros ao vivo, que acontecerão todas as segundas e as quartas-feiras, mas também já tem todas as aulas gravadas daquilo que eu marquei para vocês, que eu considero relevante para o concurso. Lembra lá no início? Que eu falei, ó, estude isso, estude aquilo. Já tem tudo gravado na parte da teoria com questões. E também agora a gente vai reforçar isso, né, de forma síncrona. Eu vou trazer questões e das questões nós vamos partir para a teoria. Então, a nossa aula mesmo começa dia 9. Mas já no sábado, eu vou cadastrar todos vocês na plataforma dos simulados. Vocês vão entrar lá na plataforma e já vão fazer o primeiro simulado como se fosse realmente o dia de prova, sabe? Para vocês treinarem e perceberem, cara, eu preciso estudar isso aqui. Nossa, isso aqui eu já domino, eu posso deixar um pouquinho para depois. É para moldar não, né? Para diagnosticar aquilo que vocês já dominam, aquilo que vocês já sabem. E segunda e quarta, a gente sempre vai dividir a nossa noite. Tá? Vai ficar um pouquinho puxado? Vai, mas é necessário e é um curto tempo que a gente tem para a prova. Então, de 7 às 8h20 é uma aula, paramos para o intervalo. De 8h30 às 9h30 é uma outra aula. E aí a gente finaliza, retomamos na quarta-feira, tá? Então, nós sempre vamos ficar segunda e quarta, e sábado vocês vão fazer os simulados. Na semana do carnaval, né, que é o dia 16 e o dia 18, nós não vamos ter aula ao vivo, eu não vou estar com vocês ao vivo. Mas, óbvio, vocês vão ter aulas na plataforma para assistir e eu vou disponibilizar o que todo ano de cursinho eu faço, que é o famoso bloquinho de carnaval, né? Então, se você é concurseiro e vai viajar, acorda mais cedo na sua viagem ou dorme um pouquinho mais tarde e vá fazer o seu bloquinho de questões. Então, eu mando 2 bloquinhos de questões para vocês fazerem durante o carnaval para revisar tantas questões de português, conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional. Então, eu já disponibilizei esse cronograma lá no grupo e depois eu posso reenviar para vocês
Aí, então, vocês vão encontrar os dias e as disciplinas que nós vamos trabalhar. Eu sou professor de língua portuguesa e de redação, e também sou professor de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, tá? Professor, eu não consigo assistir às aulas porque eu trabalho à noite, ou porque eu chego muito cansado da faculdade, ou que às vezes realmente eu não consigo me acostumar. As aulas vão ficar gravadas e disponíveis na plataforma. E aí você tira um dia da semana que é mais cabível para você, assiste às aulas, né? E acompanha todo o processo por lá, tá? Então o cronograma já está todo aí disponível para vocês. Aqui no finalzinho eu coloco uma observação, tá? Nós vamos ter as aulas gravadas de conhecimentos gerais de Saquarema e de legislação municipal do Estatuto de Servidores e Lei Orgânica de Búzios. Então, qual é o bônus que vocês vão ter? Eu vou estudar para Saquarema. Já tem as aulas de conhecimentos gerais que eu vou colocar a partir de março. E a partir de março, vocês também vão encontrar a Lei Orgânica e Estatuto de Búzios já disponível para vocês. E claro que durante esse percurso, eu devo convidar o professor para vir aqui com vocês ao vivo, resolver algumas questões, tirar algumas dúvidas, tá? Para quem quiser participar, a turma está no valor de R$ 439, mas utilizando o cupom Sou Canetadas, fica no valor de R$ 389,90. É uma taxa única, você só vai pagar isso uma única vez. Você pode parcelar também no cartão em até 100 vezes, 100, ó, em até 6 vezes, né? Com um jurozinho lá da maquininha, caso você queira parcelar. Nossas aulas aqui, português, redação pedagógica e legislação, aulas ao vivo, ficam gravadas, correções de redação, simulados na plataforma, os bônus e mais 10 provas corrigidas e comentadas, tá bom? Então, o cupom vai ficar ativo, Thiago, se eu não me engano, até o primeiro dia de aula, tá? Acho que até o dia 9 ele deve ficar ativo lá, tá ok? Bom, gente, no finalzinho eu volto para cá para falar de novo do curso, né? Vai ser um prazer estar com vocês aí na nossa turma e vamos resolver as nossas questões, né? Aquilo que nós preparamos para o dia de hoje. Bora lá. O que que eu fiz aqui? Qual foi a minha dinâmica, né? A minha ideia? Eu vou trazer questões que são bem frequentes no IBA, para que os alunos que nunca fizeram o IBA ou que vão retomar os estudos percebam como que essa banca cobra determinados conteúdos. Então terá aulas com conteúdos gravados. Isso, Flávio. Já tem, né? Se você comprar, já vai lá para a plataforma e a plataforma já está sendo organizada com os conteúdos gravados, tá? Então lá você já pode adiantar os estudos com alguns conteúdos que você julgar necessário, além das aulas ao vivo que vão acontecer às segundas e às quartas, e os simulados aos sábados. Bom, então deixa eu só pegar o tablet aqui para colocar. Eu trouxe algumas questões de português e algumas questões de conhecimentos pedagógicos e legislação para comentarmos. No finalzinho, vocês vão perceber que tem um verdadeiro e falso, que eu sempre faço com as minhas turmas, porque para mim, estudar legislação educacional é estudando dessa forma, porque o que a banca exige é uma leitura atenta. Então você tem de ler atentamente as expressões para você tirar as palavras distratoras, para você analisar aquelas palavras que são excludentes mesmo. Então isso requer leitura e atenção. E selecionei questões que aconteceram agora no ano de 2025. Então vamos lá. Tópico aqui de língua portuguesa, número 1. No trecho, o humor salva o casamento, desde que venha com doçura. A expressão desde que é classificada de acordo com a gramática normativa como, galera, lança na tela para mim o gabarito, por favor, vamos embora. Quando eu trabalho aqui com desde que, essa conjunção indica uma ideia condicional, traz um sentido concessivo, traz uma relação causal, ou eu tenho simplesmente uma locução indicando aqui tempo, uma locução adverbial de tempo. Vamos lá. Quando a gente pega esse tipo de questão, o humor salva o casamento desde que venha com doçura. Então, o humor só vai salvar o casamento se vier com doçura. Caso venha com doçura. Se não vier com doçura, o casamento, vai pro ralo, tá? Então, quando nós temos a expressão desde que, podemos substituir por caso
Podemos substituir por se nós temos uma relação condicional. Caso venha com doçura. Se vier com doçura, isso vai salvar o casamento, tá? Então, o gabarito aqui marca pra gente a letra A, é condicional. Professor, por que que não é uma relação concessiva? Galera, quando a gente trabalha com a concessão, vai muito da lógica do argumento fraco. Perceba na oração em destaque que o humor salva o casamento. Ótimo. Desde que venha com doçura. Então, para salvar esse casamento, há uma condicionalidade. A salvação só ocorre se vier com doçura. Se esse humor vier com doçura. Então, se o humor não for doce, se o humor não for empático, se o humor não for aquele saudável, não há salvação para o casamento. Então, nós temos aqui uma relação condicional. Para marcar uma questão concessiva, traz uma ideia de argumento fraco. Eu preciso ter a presença das seguintes conjunções. Anotem. Eu preciso da conjunção mesmo que, embora, se bem que, conquanto. Essa daqui é a clássica e poucas pessoas lembram dela. Precisa ter bastante atenção. Malgrado, posto que, mesmo que. Já botei mesmo que, né? Então, ainda que. Essas são as principais conjunções concessivas. Digo para vocês, se tiver uma questão de conjunção, a banca vai trazer a concessão como uma opção, como uma alternativa. Você tem de saber sobre. Clássico, clássico mesmo, ela pede conquanto, embora, posto que, e ainda que. Essas são as principais conjunções apresentadas quando nós temos uma ideia de concessão. Quando eu falo que é um argumento fraco, é porque há uma ideia de teor impeditivo. Uma ideia que tenta impedir aquela ação, mas ela não é suficiente. Não tem como isso ser suficiente. Então vejam, embora chores, não tá embora chores não, né? Não tá. Embora participe da seleção, será convocado. Mesmo que chova, eu saírei, ainda que o professor Fouché haverá aula. Então vejam, quando eu trabalho com a ideia da concessão, quando eu trabalho com a ideia da concessão, eu percebo que nós chamamos de argumento fraco. E esse argumento fraco também pode ser compreendido como uma ideia de oposição. Porque perceba, quando eu digo que, cara, ainda que o professor falte, haverá aula. Você consegue perceber que a falta do professor é um impeditivo? A ausência desse professor é um impeditivo. Só que, ainda que ele falte, vai ter aula. Por isso que nós chamamos a ideia de concessão como argumento fraco, porque ela não é cabível, ela não é forte para impedir a ação da outra oração. Então, mesmo que chova, se você perceber, a chuva é o impeditivo. Eu sairei.
Ou seja, a chuva não foi suficiente com a minha saída. Ela não foi forte o suficiente. Quando você encontrar as expressões, mesmo que, embora, se bem que, conquanto, malgrado, posto que, ainda que, você está diante de uma concessão. Trabalha com a ideia de um argumento fraco. Isso é muito importante. Vocês não podem vacilar disso aqui no dia da prova. Vai cair para vocês. Ela está trabalhando ali também com uma outra opção, que a gente vai chamar de uma oração causal, né? O valor de uma conjunção causal. Anote aí, por favor. Eu escrevo bastante mesmo, tá, gente? Então, então acelera o braço aí para vocês copiarem. O quanto pensar nas adversativas pode ajudar? Eu tenho um aluno que sempre usa a ideia do mais para identificar as concessivas. Pode, Thiago, porque na verdade elas são marcas de oposição, né? A concessão e a adversativa elas têm valores semânticos bem semelhantes. Ambas trabalham com a marcação da oposição mesmo. O que vai diferenciar geralmente é o tipo de conjunção que se utiliza, tá? Tem uma banca, por exemplo, que é a banca da COSEAC, a banca da UF de Niterói, ela gosta muito desse tipo de questão. Ela traz uma frase concessiva e pede para você achar uma alternativa em que a reescrita está certa. Então, vejam, ela usa as conjunções concessivas e na reescrita ela usa a adversativa. E está certo, por quê? O mais e o embora, né? Mesmo que usado em situações distintas, o sentido de oposição se estabelece ali. Tá? Então, o que seu aluno faz às vezes pode ser bem útil, sim, facilita. Bom, pensando aqui, pessoal, na outra parte causal, nós temos as conjunções, que são chamadas de conjunções causais. Eu sempre explico a galera aqui da turma do concurso da seguinte maneira: as conjunções causais indicam um motivo, certo? Anotem, acompanhem o raciocínio aqui comigo, vamos embora, pelo amor de Deus. Quando eu falo da relação de motivo, eu uso as seguintes conjunções, já que, uma vez que posso trabalhar com o como, posso trabalhar com o que, posso trabalhar com o na medida em que, é o na medida em que. Essas são as nossas principais conjunções causais. O que é importante vocês perceberem é a relação de acontecimentos. Isso aqui é muito claro. Quando eu trabalho com a causa, ela sempre é o meu primeiro acontecimento. Então vejam um exemplo clássico para vocês perceberem. Como o professor faltou, e os alunos foram embora. Como o professor faltou, os alunos foram embora. Eu olho para esse tipo de estrutura e eu pergunto: o que que acontece primeiro? Primeiro, os alunos vão embora, ou primeiro, o professor falta? Sempre que você perceber que há a relação do primeiro acontecimento, o primeiro acontecimento é o que nós vamos chamar de causa. E a conjunção está aqui. Logo, eu tenho uma conjunção causal. O que acontece primeiro numa oração é a causa. Então, como o professor faltou, como consequência, nós tivemos o quê? Os alunos foram embora. Então, aqui, opa, eu tenho o que nós vamos chamar de segundo acontecimento, que é a nossa consequência. Viram a presença da conjunção como, já que, uma vez que, na medida em que,
Você está diante de uma conjunção causal. Elas sempre apresentam o motivo, a ideia circular. Tranquilo, gente? Sim ou não? Falem comigo, por favor. Cadê vocês? Alô, alô, cadê o retorno? Oi, professor, tô por aí. Vocês estão conseguindo entender, gente? Estão conseguindo acompanhar? Beleza? Beleza, então. Ah, estão anotando, né? É, anotem, anotem aí, é bacana. Vamos para a nossa questão, então, de número 2. Vamos pensar a respeito dela. Depois eu posso colocar esse arquivo com as anotações. Vocês querem? Eu coloco lá no grupo. Aí é só dar um zoom lá que vocês conseguem pegar as anotações. Número 2. Mas isso não significa que é para ficar só me ouvindo, não, hein? Tá? É para estudar. Olha para cá e vamos embora. 2. Suspensas dentro do gelo estão bolhas de ar antigas que os cientistas acreditam que ajudem a resolver um mistério duradouro sobre a história climática do nosso planeta. Em relação à classe gramatical, os vocábulos destacados na frase são, respectivamente, A. Pronome e conjunção. B. Conjunção e pronome. C. Conjunção e conjunção. D. Pronome e pronome. Qual é o gabarito? Se tem um assunto que essa banca gosta, tá aí na questão de número 2. Lembrando, pessoal, que todas essas questões aqui foram as questões de 2025, tá? Então vamos lá. Essa aqui é clássica. Precisamos sempre. Quem é meu aluno já há um tempo já não aguenta mais ouvir isso. Eu às vezes fico assim, meu Deus, eu tenho que explicar isso. Eu tenho, claro. Todo dia uma nova aventura. Então, o que eu posso encontrar como um pronome relativo ou eu posso encontrar como uma conjunção integrante. E está em todos os concursos, isso é verdade. Todo concurso tem. Sempre que você encontrar essa palavrinha aqui, que tem mais de 12 funções na língua portuguesa, e aqui nós vamos, né, visualizar as duas, quando você está diante de um pronome relativo, esse que você pode substituir o qual é qual. E suas flexões, os quais, as quais, tá? Precisa entender que ele funciona como um elemento de retomada. Ele retoma o termo antecedente. É isso mesmo. Estou até sendo redundante, né? Retoma o termo antecedente, retoma o anterior. É aquele mesmo que está atrás dele, antes dele. Sabe? Antes, na verdade. Antes. O que está antes dele, ele faz a retomada. A conjunção integrante, por sua vez, já é diferente. Você vai substituir por isso, disso, ou até por isso. Mas você precisa substituir uma oração por essas construções. Não tem elemento de retomada aqui, não, tá? Quando eu digo assim, ó, no apartamento que vendi foi, foi parcelado, não, foi premiado, foi. Vou botar outra coisa, né? Vou pensar aqui em outra frase. O apartamento que vendi. O apartamento que vendi foi escolhido pelas escolas de carros. Saí aí. É, quando eu tenho a estrutura, o apartamento que vendi foi escolhido pela esposa de Carlos, e a banca destaca a palavra que, ela vai pedir a classificação. Você precisa saber se esse que ele é um pronome relativo ou se esse que ele é uma conjunção integrante. Olha para cá, olha lá. Presta atenção.
Toda vez que você encontrar o que enquanto pronome relativo, você substitui por o qual a qual. O apartamento que vendi. O apartamento o qual vendi. Veja que este que retoma a palavra apartamento. Se o que pode ser substituído por o qual ou a qual e retoma um termo, este que ele é chamado de um pronome relativo. Ponto. Agora, quando eu tenho a seguinte construção, tenho certeza de que você será aprovado, receberá. A banca vai destacar esse que. E ela quer que você indique a função. Ele é um pronome relativo ou uma conjunção integrante? É só você substituir. O que neste caso? Retoma algum elemento? Vamos ler. Tenho certeza, o qual a qual. Não tem sentido. Não estabelece. Não tem elemento de retomada. Agora, quando eu digo tenho certeza disso, disso é a minha certeza. Se isso é a minha certeza, este que eu vou chamar de conjunção, opa, integrante. Então, este aqui é o bizu clássico, clássico, clássico para vocês não errarem no dia da prova, tá? É clássico. Isso aqui não tem como. A gente vai chamar de conjunção integrante. Cuidado, que às vezes eu vejo alguns alunos falando assim, professor, não caiu conjunção integrante, caiu conjunção subordinativa integrante. É isso, criatura do Senhor, tá? É conjunção subordinativa integrante, tá? Até aqui foi, sim ou não? Fale comigo aí, por favor. Não só aqui na tela. Beleza. Vou fazer uma pergunta. Posso aprofundar? Posso só finalizar aqui com uma chavinha? Ó, não vou explicar as classificações, mas eu preciso que vocês saibam disso, tá? Eu preciso, porque a banca cobra. Sempre que você encontrar um pronome relativo, significa que ele está introduzindo, inicia uma oração, anota, subordinada adjetiva. Meu Deus, eu detesto isso. Fica quieto que você quer passar no concurso, acabou. Então, se você encontra ali um pronomezinho relativo, uma oração, você sabe que é uma oração subordinada adjetiva. Ponto. É só isso que eu quero que você saiba agora. Se você encontrar uma conjunção integrante, você tem um outro tipo de oração, que é o que a gente vai chamar de oração subordinada substantiva. Ponto. É só isso aqui que eu quero. É esse macetinho aqui que eu desenhei aqui em cima, ó, que você tem que anotar aí no seu caderninho, no seu bloco de anotações, enfim. Pronome relativo, eu substituo por o qual ou a qual. Tem sempre um elemento de retomar. E ele introduz uma oração subordinada adjetiva. O que, como conjunção integrante, eu substituo sempre, desculpa, eu substituo sempre por isso, disso ou nisso. E vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Ponto final. Depois, no curso, no decorrer das aulas, vocês vão perceber por que eu estou falando isso quando analisarmos outras questões. Bom, dito isso, questão de número 2, gabarito marca para a gente então a letra A. Nós temos suspensas dentro do gelo, estão bolhas de ar antigas que estão bolhas de ar antigas, as quais. Então, aqui, ó, retoma um termo.
Os cientistas acreditam o quê? Os cientistas acreditam nisso. Então aqui eu tenho conjunção integrante. Gabarito, então, marca para gente a letra A. Nessa questão temos as duas orações. Aham. Aqui, ó, é uma oração subordinada adjetiva e aqui é uma oração subordinada substantiva, tá bom? Não vou classificar porque vai dar, né, muito nó na cabeça de algumas pessoas que não estão chegando agora, tá? Mas é isso que nós temos. Ali é uma adjetiva restritiva e aqui nós temos uma substantiva objetiva indireta. Então, 2 marca como gabarito a letra A. Vamos para o número 3, galera. Figuras de linguagem. Isso aqui tem caído bastante. Não vacile. Vamos lá. 3. A literatura se alimenta da capacidade de observarmos o mundo à nossa volta, de evocarmos a memória e de também imaginarmos vidas e histórias. Qual foi o gabarito de vocês nessa questão? O que vocês marcaram no número 3? É um pleonasmo e uma elipse? É uma ironia e um eufemismo? É uma metonímia e uma hipérbole? É uma personificação e uma gradação? Qual que vocês marcaram? Falem comigo, por favor. Opa! Letra D, pessoal. Onde vocês estão vendo personificação aqui, gente? Na letra D tem personificação? Ó, tá vendo? Olha como é que eu falo. Ó, olha como é que o inimigo age. É só eu fingir que eu tô dando uma coisa que rapidinho os outros que não marcaram aparecem, tá vendo? Eu vejo vocês aqui quando um marca a letra D, aí o outro marca D, e você fala assim, ué, marquei B, não vou botar não, porque tá todo mundo botando a letra D, não vou me expor a esse risco. A bobeira, hein? A palhaçada, hein? Tá todo mundo aqui no mesmo barco, não tem essa não. Vamos lá. O gabarito aqui marca pra gente a seguinte alternativa. Quando eu tenho as figuras de linguagem, pleonasmo e elipse, eu não consigo marcar pleonasmo. Por quê? Quando a gente fala de pleonasmo, pleonasmo é uma redundância, é uma repetição. É o famoso subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, hemorragia de sangue, né? Isso é uma relação pleonástica. Nós não temos o pleonasmo aqui. Quando nós trabalhamos com a elipse, a elipse é uma figura de sintaxe que nós chamamos, né? Trabalha com a omissão de um termo. É quando você omite um termo da oração, mas facilmente recuperável, tá? Facilmente recuperável. Então, quando eu digo assim, na estante, os livros, gosto de português. Aula de ciências. Eu estou trabalhando com uma relação de elipse, da omissão. Lembrando, quem está um pouco aprofundado, eu não estou entrando na distinção de elipse e Zilgman, tá? Estou falando de elipse de uma forma geral, que é o que o IBAN determina, tá? Eu ainda não vi e também não tenho no edital essa questão de diferenciar elipse de Zilgman. Então, aqui é trabalhar a relação da omissão de um termo geral. Eu digo, na estante, os livros, na estante estão os livros. Na estante há os livros. Veja que essa palavra não aparece na oração, mas eu consigo localizá-la. Isso é uma relação de omissão. Quando eu digo que gosto de português, Paula, de ciências, vejam que aqui eu omiti o verbo gostar, mas é facilmente recuperável. Então, isso aqui é um caso de elipse, quando nós temos a omissão de um termo.
tá? Então isso aqui a gente consegue seguir. Não é ironia, que ironia é o que a gente faz diariamente. Eufemismo é o que nós chamamos de suavização. Então você quer dizer que fulano é uma fofoqueira, né? Que não vale nada. Você não pode usar essas palavras. Sabe um exemplo clássico de eufemismo? É quando você tem aquele garoto atentado na sua sala, que não para um minuto, que apronta todas, e no seu relatório você tem que dizer com todas as palavras lindas e bonitas como ele funciona na sala de aula. Isso é o eufemismo. Né? Sabe quando o fulano rouba, pega as coisas dos outros, aí você coloca assim: o aluno, por vezes, pega os pertences do colega sem autorização ou toma para si tudo aquilo que ele acha que é dele. É isso que é um eufemismo, tá? É uma tentativa de suavização da informação. Não temos isso neste fragmento. A metonímia é uma substituição lógica. Então, a metonímia, a gente vai trabalhar com a relação da substituição. E a hipérbole, nós vamos trabalhar com a noção de exagero. Um clássico no campo da metonímia é quando você diz que vai tomar Danone. Você não toma Danone. Quando você diz que você vai comprar Bombril, você não compra Bombril. Quando você diz que está ouvindo Caetano Veloso, não é Caetano Veloso que está falando isso, né? Quando digo que eu vou tomar um Porto, não é o Porto que eu estou tomando, é um vinho. Então, a metonímia é um traço da substituição lógica, tá? Cotonete, é Gillette. Ah, compra um Gillette, compra uma Gillette lá para mim. Isso é um caso de metonímia. E a hipérbole é o exagero, né? Se você é canceriano, né? A sua mãe, né? Os relacionamentos, tudo isso é uma hipérbole. Né? Sua mãe, então, nossa senhora, às vezes reclama por uma coisa, a senhora fala assim, meu Deus, né? Nem é tão assim, mas é o exagero. Sabe? Então, chorei rios. Quem é que chora rios, né? Mas é para mostrar, né, o choro demasiado, né, o choro em abundância. Então, isso é uma hipérbole. Aí marca para a gente a letra dele, porque nós temos uma personificação e uma gradação. Anotem aí. Por que que eu tenho uma gradação? A gradação trabalha o processo da sequenciação. E é uma sequenciação muito lógica, muito gradativa. Então, a literatura se alimenta da capacidade de observarmos o mundo, de evocarmos memória e de imaginarmos vidas e histórias. Então, tem uma relação sequencial aqui estabelecida. E o porquê que é uma personificação? Galera, isso aqui cai muito no IBAN. Muito. A personificação é você atribuir características humanas a seres inanimados. Vou escrever isso aqui para vocês. Ó, personificação. Tem que colocar, é a humanização. Quando eu digo assim, chora violão, violão chora por acaso. A literatura se alimenta. A literatura come por acaso, sabe? Então são traços, né, que você tem aqui de humanização. Se alimentar, né, não é uma característica da literatura, é uma característica humana. Então você passa a humanizar este objeto, humanizar este elemento, tá? Então, quando há o processo de humanização, você tem uma personificação. Agora, cuidado. A banca pode pedir um outro nome. Você pode encontrar a personificação neste nome, mas você também pode a prosopopeia. Prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Ou, se ela for muito absurda, animismo. Isso aqui eu já vi na prova de português específico, né? Para quem é professor de português mesmo. Então, personificação pode ser chamada de prosopopeia e também pode ser chamada de animismo, tá? Então, nós temos aí essas três nomenclaturas para esta mesma função. Tranquilo, gente. Falem comigo aí, por favor. Beleza, podemos seguir?
Tá muito puxado, já estão cansados, né? A cabeça já tá doendo. Como é que tá aí? Tem uma galera que tá vindo pela primeira vez? Tem alguém que é da primeira vez? Coloca aí, professor. Primeira vez aqui. Pra eu saber se vocês são de primeira vez ou não. Tô vendo muita. Ah, bacana, gente. Bacana. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tô vendo uma galera aqui também bem. Denise já reconheceu uma aí, ó. Que bom, gente. Fiquem à vontade, tá? Já estamos acabando já. Deixa eu dar uma olhadinha. Até 7h25, mais ou menos, eu finalizo. Que bom, Eli, que bom. Fico feliz pelo retorno. Vamos para a questão de número 4. Analise as afirmativas feitas sobre a acentuação gráfica de algumas palavras do texto. Já e está são acentuadas por serem oxítonos terminados em A. Lamentável é acentuada por ser uma paróxida terminada em L. Época e equívocos são acentuados por serem por paroxítonos. Qual é o gabarito da 4, pessoal? Falem comigo, por favor. Vocês marcaram. Enquanto vocês vão falando, eu vou anotar uma expressãozinha aqui. Marcar a letra B? Ah, agora eu vou pegar vocês na curva. Eu vou mesmo. Que isso? Vocês erraram e vocês nunca mais vão errar esse tipo de questão. Vocês estão vendo? Vocês nunca mais vão errar isso aqui, hein? Nunca mais. Nunca mais errem isso. Nunca mais errem se você pega segundo, terceiro, quarto e quinto. Também atenção lá na hora da nossa atividade com as crianças. Vamos lá, vejam só. A nossa última sílaba é sempre uma oxítona. A nossa penúltima sílaba é sempre uma paroxítona. E a nossa antepenúltima sílaba é sempre a nossa paroxítona. Uma coisa que vocês não podem esquecer em hipótese alguma. Para eu considerar uma palavra oxítona, para que uma palavra seja oxítona, no mínimo ela precisa ser uma dissílaba. Ou seja, ela tem que ter no mínimo duas sílabas. Para uma palavra ser acentuada por ser oxítona, ela precisa ser no mínimo dissílaba. Então, quando eu tenho a palavra fé e quando eu tenho a palavra café, há uma diferença absurda. Na palavra fé, eu só tenho uma sílaba. Na palavra café, tenho duas sílabas. Isso significa dizer que fé não é uma oxítona. Fé é o que nós chamamos de monossílabo. É porque só tem uma sílaba, chamada até de monossílabo tônico. Agora, em café, sim, porque eu faço café. Eu tenho, no mínimo, duas sílabas. E eu considero uma oxítona. Olha, para a questão de vocês que a banca fez de pegadinha, já só tem uma sílaba, então é um monossílabo e não uma oxítona. Então, a número um está errada. Está é oxítona, tá certo, mas o já não. Lamentável, tá, é uma paroxítona certa. Época e equívocos, ambos estão na proparoxítona, né, na antepenúltima sílaba. Então, também estão corretos. Gabarito marca para a gente 2 e 3. Então, é a letra A. Ok. Beleza, gente, foi. Você que errou aí, promete que você nunca mais vai errar. Ele falou assim, tá tudo bem, tem que errar aqui mesmo, não pode errar no dia da prova. Aqui que a gente tem que passar perrengue e sofrer bastante.
Vamos lá, vamos para o próximo número 5. A forma como o ser humano ocupa a Amazônia nos últimos 40 anos acelerou a ameaça sobre a capacidade de a maior floresta tropical do mundo contribuir com o equilíbrio do planeta. No contexto, o verbo em destaque pode ser classificado como cai muito, muito, isso aqui, muito. Intransitivo, transitivo e direto, transitivo e indireto, transitivo e direto e indireto. Quando eu digo assim, a forma como o ser humano ocupou a Amazônia nos últimos 40 anos acelerou. Você, um bom fofoqueiro, vai perguntar: acelerou o quê? Quem acelera, acelera algo, acelera alguma coisa. Acelera o quê? A ameaça. A ameaça complementa o sentido do verbo acelerar. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto. Sempre que tiver um verbo que tenha a pergunta, o que ele exige complemento, quem acelera, acelera algo, acelera alguma coisa, acelera o quê? A ameaça. Nós temos então como gabarito a letra B. Para marcar transitivo direto e indireto, deveria ter uma outra preposição. Quem acelera, acelera algo. Mas é só isso que acelera. Acelera algo, acelera alguma coisa. Não acelera de algo, não acelera para algo, não tem essa construção sintática, tá? De regência mesmo. Então, o verbo é só transitivo direto, ele só exige um complemento. Se você quiser, né, aprofundar esses assuntos, a gente vai estudar isso em todas as outras provas. E eu vou retomar, revisar com vocês passo a passo da nossa estrutura. Beleza, então, gente, gabarito fica com uma letra B. Olha, eu mostrei para vocês, né? Só um pouco de como que a aula aqui funciona. A gente sempre faz nesse mesmo processo. São questões, e das questões eu vou retomando as teorias para lembrarmos um pouco. Tudo bem? Podemos ir para a legislação educacional? Sim ou não? Falem comigo, por favor. Beleza, lanço aqui na tela, está todo mundo me acompanhando. Ok, vamos lá então. Show. Tudo certo por aí? Essas questões de legislação são as questões mais rápidas e práticas que a gente vai conseguir encontrar, tá? Como que eu pretendo trabalhar a legislação com vocês nessa nova turma, né, de Saquarema em Búzios? Eu vou, eu vou dividir alguns artigos. Eu vou pegar, por exemplo, a LDB e vou pensar, cara, a LDB cobra muito do artigo 1º até o artigo 9º. Cobra muito do artigo 20 até o artigo 32, enfim, um exemplo. Eu vou dizer para vocês realizar a leitura desses artigos. E na aula, eu vou trazer um bloco de questões sobre esses artigos para nós fixarmos, né? Para que vocês entendam as incumbências de cada um, para que vocês entendam as instâncias, a organização curricular. Então, vai ser uma proposta que eu vou fazer para fixarmos bem as relações de legislação educacional. Questão de número 6 fala sobre as diretrizes curriculares da educação para étnicos raciais na educação étnica. E diz que a história, a cultura afro-brasileira e africana refere-se em especial aos componentes curriculares de sabemos que esses conhecimentos devem ser trabalhados de forma transdisciplinar, interdisciplinar. Todos os componentes precisam abarcar esse tipo de conteúdo. Especialmente quem? Língua portuguesa, literatura e história do Brasil? Educação artística, ensino religioso e literatura? Educação artística, literatura e história do Brasil? Língua portuguesa, literatura e educação artística. Qual é o gabarito? Lança na minha tela para mim, por favor. Vambora. Denise já lançou a resposta dela e qual é a de vocês? Gente, nunca esqueça.
Não vai ser geografia, não vai ser português, não vai ser filosofia, não vai ser química, não vai ser matemática, educação artística, literatura e história do Brasil. Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês, que a banca vai pedir especialmente. Especialmente são essas três áreas que devem trabalhar história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Questão de número. Repetiu seis, gente? Repeti, né? Acabei repetindo aqui. Então, saiu mais uma questão, é isso? Bom, de acordo com a BNCC, o ensino fundamental é organizado em cinco áreas do conhecimento, que são, ó, chupeta, doce, doce que nem mel, hein? Quais são as áreas aí de conhecimento da nossa BNCC no ensino fundamental? Qual é o gabarito? Lembre-se sempre de que ensino religioso é um componente curricular, é uma área de conhecimento, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver aqui. Gabarito vai marcar para a gente a letra D. Ensino religioso, você precisa entender que a oferta é obrigatória, tem de ofertar, e a matrícula, ela é facultativa. Não vacilem nisso aqui. Todo ano, toda prova do IBAN tem esse tipo de questão. A BNCC é um tipo de documento, palavrinha que tem que guardar na tábua do coração. É um documento de caráter normativo. Se cai uma questão dessa, meu amigo, na sua prova você vai dar glória a Deus ao Pai e vai seguir o fluxo. BNCC é um documento de caráter normativo. Gente, todas essas questões caíram no ano de 2025. Caíram ano passado, agora. Finalzinho aí de outubro para dezembro. Essa aqui é boa. Ah, eu não sou professor de educação física. Tô nem aí. E a banca também tá nem aí. Se ela diz que você tem que ler a lei, você tem que ler a lei para todo mundo. Se ela fala que vai cair BNCC, ela pode pedir uma questão de química, tu tem que saber. Porque é para você ter lido a BNCC toda. Não tem nem o que a gente contestar, não tem nem como questionar nada. Mas também não está pirando tanto assim, não. Oito. De acordo com a Lei 10.793, a educação física ela será facultativa. Um, ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Dois, maior de 20 anos. 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Gente, educação física, ela é facultativa para quem tem uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Isso é verdade. Ela é facultativa para maior de 20 anos? Não. Para quem tem 30 anos. Ela é facultativa para quem presta serviço militar inicial? Sim. Ela é facultativa para quem tem comorbidade? Também. Ela é facultativa para quem tem prole? Filho, também. Essas são as situações de facultatividade da aula prática de educação física. Prática de educação física. Quem cumpre uma jornada igual ou superior a 6 horas, quem tem acima de 30 anos, quem presta serviço militar, quem tem comorbidade, quem tem prole. Aqui, gabarito um e 3 marca para a gente a letra C. Número 9. Cuidado com isso aqui, hein? A história e a cultura afro-brasileira indígena, ela deve ser trabalhada. Não entra nesse caso, não, Thiago, tá? Não entra nesse caso.
da comorbidade em si, né? Mas pode ser um traço da facultatividade por conta da flexibilidade do currículo dele. Aí já é uma outra pegada. A comorbidade aqui é quem tem asma, pneumonia, tá? Esses casos assim de saúde. Agora, um aluno atípico fazer ou não já é da flexibilidade do currículo dele, que aí a gente vai ter que perceber no próprio plano individualizado. Bom, gabarito então no número 9 qual é que vocês marcaram? Gente, o estabelecimento de ensino fundamental e ensino médio e privado é obrigado a trabalhar o estudo da história da cultura brasileira e indígena. Gabarito marca pra gente a letra A. Vou dizer uma coisa para vocês. Professor em educação infantil não é obrigatório. Não tem isso escrito na lei. Se torna obrigatório só fundamental e médio, tanto na pública quanto na privada, tá? Não existe obrigatoriedade na Lei 11.645, nem na LDB, que fale sobre trabalhar esses conteúdos na educação infantil. Pode ser trabalhado? Ok. Deve ser trabalhado? Já são outros 500. Ok? Questãozinha, então, de número 10. Essa daqui eu não vou ler. Eu vou pedir para vocês marcarem para mim o que vocês pensaram. 10. Nos termos do artigo 58, a educação especial, qual que vocês marcaram? Coloca o gabarito para mim. Denise marcou a letra C. Alguém marcou diferente, pessoal? Essa é uma questão perigosa. Manu marcou a letra B. Boa, Manu. Mais alguém? Só vou seguir a correção se vocês responderem. Vambora. Gente, no artigo 58, se tem o conceito. Muita gente marcou. Ah, desenvolver tecnologias pedagógicas de maneira articulada. Isso aqui é uma estratégia. Ah, ter atendimento educacional especializado. Isso aqui é uma das estratégias. Agora, o que é a educação especial está na letra C. É a modalidade de educação oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, hoje a gente diz, né, transtorno do espectro autista, né, do TEA, e altas habilidades ou superdotação. Um gabarito marca, a gente quer letra C. É aqui que eu encontro o conceito de que fala o artigo 58. As outras são estratégias. Na letra D, não é universalização, é ampliação. Eu vou ampliar a oferta da creche. Aí já são outros 500. Fechamos isso, vamos lá para a nossa parte final. Rápido, prático e direto. Verdadeiro ou falso para fixar todo o conteúdo que vimos aqui até hoje. Vamos lá. 9 de 10, Denise. Ótimo. Quantos vocês acertaram aí, pessoal? Nesse tópicozinho que nós fizemos. Pode colocar o resultado, não tem problema não. Esse final aqui eu sempre faço nas minhas aulas, que eu gosto demais, assim, no sentido de pegar vocês no pulo, sabe? Gabarito da 9, 9 é a letra A. Vamos lá. Aqui eu vou ler e eu quero que vocês apontem para mim no chat só V ou F, tá? Só coloquem V ou só coloquem F. 1. É assegurado àqueles que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino fundamental a partir dos 14 anos de idade, para a conclusão do ensino médio a partir dos 17 anos de idade. Então, um cara que não concluiu na idade certa, ele vai fazer supletivo. Para o fundamental, ele tem que ter no mínimo 14, e para o ensino médio, ele tem que ter no mínimo 17. Certo ou errado? Falso. Falso demais.
No ensino fundamental, ele tem que ter no mínimo 15 anos. E no ensino médio, ele tem que ter 18 anos, tá? 15 e 18. Se tiver 17, ele ainda está na idade própria para o ensino médio. Se tiver 14, ele ainda está na idade própria do ensino fundamental, tá? Número 2. O acesso à pré-escola é um direito público subjetivo. Verdadeiro ou falso? Essa eu quero ver, hein? Essa eu botei, essa é para pegar vocês no pulo. Verdadeiro? O acesso à pré-escola é um direito público subjetivo. Isso aqui está extremamente verdadeiro. Direito público subjetivo, subjetivo no sentido de ser dele, de ser do indivíduo, tá? É meu direito, é o meu direito subjetivo, cabe a mim. Então, a pré-escola é um direito público subjetivo, sim, tá certo. Cuidado que essa expressão cai na prova e muita gente marca isso errado. A educação é um direito público subjetivo, porque cada um tem direito de estudar. 3. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou até completar o dia 31 de março, em que ocorrer a matrícula. Se a criança completa 6 anos depois do dia 31 de março, ela não pode ir para o ensino fundamental. Ela tem que ficar na educação infantil. Isso está certo ou está errado, pessoal? Galera, isso aqui é verdadeiro, isso está certo. Se você faz 6 anos até 31 de março, você pode ser matriculado no fundamental. Se você faz 6 anos depois, você vai ficar no pré. Então, verdadeiro. 4. É dever dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. Verdadeiro ou falso? Na minha tela, por favor. Vamos chamar isso aqui de falso, porque competência do ensino médio é o Estado. Competência do município, educação infantil e ensino fundamental. Beleza. Eu gosto disso aqui. Eu sou apaixonado por um verdadeiro ou falso de legislação. Eu acho muito bacana para treinar. 5. O objetivo da educação infantil, primeira etapa da educação básica, consiste no desenvolvimento integral da criança de até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, intelectual e social, sendo o aspecto psicológico de responsabilidade exclusiva da família. Verdadeiro ou falso? Ó, o BO começa aqui, até 6 anos. Já está errado porque a educação infantil é até 5 anos. Piora a situação quando dizem que o aspecto psicológico é de responsabilidade exclusiva da família. Meu Deus do céu, né? Então, já piorou aí. Então, isso aqui realmente é falso. 6. Em classes bilíngue de surdos, o professor deve assegurar o ensino de português escrito como primeira língua, conjugado ao ensino da língua brasileira de sinais, Libras. Verdadeiro ou falso? Sabe-se que Libras, para alunos surdos, precisa ser a primeira língua. Segundo, vem o português, tá? Então, isso aqui é falso. Mesma coisa acontece nas escolas indígenas, tá bom? 7. No ensino fundamental, o estabelecimento de ensino é o responsável por fornecer os meios para a recuperação paralela aos alunos que apresentem dificuldades de leitura e escrita, a fim de evitar que eles cheguem a ser reprovados. Verdadeiro ou falso? Esse tópico aqui tá bonitinho, redondo, corretíssimo. Verdadeiro. Número Nazar, 8. Oi, pode falar. Ou acho que alguém ligou o microfone sem querer. Deixa eu fechar aqui. Número 8.
A educação escolar é composta por apenas dois níveis: verdadeiro ou falso. Essa e olha, e aí? Verdadeiro ou falso? Gente, eu sei que vocês vão piar. Eu sei que vocês vão brigar aí comigo. Mas isso aqui tá verdadeiro. Isso é verdadeiro. Há uma diferença do que nós chamamos de níveis e etapas. Níveis nós só temos dois. Nível um, educação básica. Nível 2, ensino superior. Acabou. Nós só temos realmente dois níveis. Aqui foi para pegar vocês na curva, né? Tá? Leitura. Por isso que eu falo, verdadeiro e falso, tem que ficar atento. É palavra colocada. Na etapa, sim. Aí, se fosse etapa, estaria errado, porque educação básica, eu tenho educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No ensino superior, eu tenho lato sensu e tenho estrito sensu. Então, há uma subdivisão. Mas nível mesmo, eu só tenho a básica e eu só tenho o superior. Então, o número 8 está certo. 9. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 3 anos de idade. Falso, porque a educação ela é obrigatória a partir dos 4 anos. Então, aqui que há uma relação de obrigatoriedade. Número 10. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Verdadeiro ou falso? A BNCC determina a base, mas também diz que é de competência dos sistemas de ensino ofertar a base diversificada, a parte diversificada, né? Tem a base que ela é nacional, que ela é comum a todos, e tem a parte diversificada que realmente vem da característica regional, da característica local, cultural, da economia. Então isso aqui tá verdadeiro. E fechamos a nossa aula de hoje, nosso primeiro aulão aí para música. O que que vocês acharam, pessoal? Tranquilo, de boa, deu para sentir um pouquinho aí a pegada do IBAN, deu para imaginar como que essa prova realmente funciona. E é isso, e eu aguardo vocês na nossa nova turma de Saquarema e Búzios, né? Vamos aí com a corda total, vamos fechar esse edital também, dentro das suas particularidades, né, daquilo que é necessário. E depois vamos trabalhar com redação, né? Ainda vou fazer um aulão aí durante a semana de redação, para vocês também conhecerem como que funciona. Tenho que mudar para Búzios. Vambora, Flavinha. Chega de região metropolitana, agora é viver região dos lagos, né? Gente, é isso. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. A galera que é da minha outra turma, eu vou pausar para tomar uma água, respirar e ir ao banheiro, aí eu volto com vocês para resolvermos a nossa última prova lá do IBAN, né? Essa foi uma turma que nós resolvemos 7 provas do IBAN, bem descritivas, assim, bem detalhadas. Eu vou deixar o arquivo lá no grupo, tá, Ricardo? Daqui a pouquinho eu coloco o arquivo lá para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!